E, gente, voltei. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre barreiras, né? Vocês já viram a importância que é essa questão de compreender as barreiras para se entender a experiência de deficiência da pessoa. Então, vamos falar que as barreiras são essas, que às vezes a gente pensa, né? Só naquelas barreiras ali, é uma falta de uma rampa, de um elevador. Mas não, a questão das barreiras é bem mais ampla. A Lei Brasileira de Inclusão, ela fala pra gente que as coisas todas devem ser desenhadas, planejadas de acordo com o que se chama desenho universal. O desenho universal é aquela situação em que as coisas funcionam para todo mundo, né? Elas atendem às necessidades de pessoas com deficiência e outras questões. Qualquer necessidade, qualquer ser humano é atendido ali. E aquela situação do desenho universal, ela é boa para todo mundo e não atrapalha ninguém. Então, vocês imaginam ter calçadas, né, com rampas, sem buracos, etc., serve desde a pessoa com deficiência que precisa se deslocar com cadeira de rodas, ou muletas, ou bengalas, até aquela pessoa que tem que deslocar um carrinho de bebê, um carrinho de compras, até aquela pessoa que quer utilizar um salto alto. Então, ela atende a todas as necessidades humanas, né, sejam elas quais forem, e ela não atrapalha ninguém, porque ter uma rampa lá não vai prejudicar ninguém que não tem essas características, né? Então, a ideia é ter desenho universal. Para se alcançar o desenho universal, a gente tem que ir removendo as barreiras de todas as espécies. A Lei Brasileira de Inclusão trata de 6 tipos principais de barreiras, né? Ela fala primeiro das barreiras urbanísticas. Essas são mais fáceis da gente perceber, que são aquelas que estão nas vias, nos espaços públicos, né? Aqueles locais abertos ao público. A gente pensa nisso muito na barreira de deslocamento, né? É a que nos parece mais ligada a essa questão dos espaços públicos. A gente tem as chamadas barreiras arquitetônicas, que são aquelas que existem nos edifícios, né? Sejam eles públicos ou privados. Então, por exemplo, se a gente não consegue acessar um prédio porque existe uma escada e a pessoa precisa se deslocar com cadeira de rodas, esse local não é acessível, ele tem uma barreira arquitetônica, né? Então, se a gente vai seguir as regras de acessibilidade, mais adiante a gente vai ver, tem que ser garantidas pelo menos 2 vias de acesso e uma delas tem que ser sempre acessível. Isso é a regra, isso é a obrigação. Se existem essas barreiras arquitetônicas, a gente tem que dar um jeito de removê-las, né? A gente tem barreiras nos transportes, essa é bastante significativa também para a questão do trabalho, porque às vezes a pessoa até obtém um emprego, porém, para se deslocar para esse trabalho, ela precisa de um ônibus adaptado, por exemplo, né? E não está disponível ali na região onde ela mora. Então, essas barreiras dos transportes, elas impactam o dia a dia das pessoas nas diversas áreas. A gente tem uma barreira que muitas vezes a gente nem lembra dela, que é a questão da barreira nas comunicações e na informação. Que barreira é essa, gente? Então, aqui, por exemplo, eu estou me comunicando, né, verbalmente em português. As pessoas que usam Libras não vão me compreender, isso é uma barreira de comunicação, né? Daí que a gente tem até que programar legendas e outras formas de acessar. Porque toda a comunicação e informação, ela deve chegar para as pessoas em pelo menos 2 dos nossos sentidos, né? Então, se eu uso a visão, tem que também ter uma informação pela via auditiva, tem que usar pelo menos 2 sentidos da gente, ou o tato, alguma coisa tem que ser possível de se aplicar para obter aquela informação. E aí vocês imaginam, isso serve para tudo, né? Nos treinamentos, nas informações sobre promoção no trabalho, tudo isso tem que ter acessibilidade na comunicação e na informação. Outra coisa, falar numa linguagem mais simples, facilmente acessível para todos. Não prejudica ninguém, né? Entra no desenho universal. Então, se a gente fala as coisas de uma forma simples, vai atender todo mundo e não vai prejudicar ninguém, né? Então, assim, evitar termos muito complexos, termos técnicos, isso é sempre interessante. Então, essas são algumas barreiras, mas a gente também tem barreiras na tecnologia. Vamos supor que a pessoa tem uma deficiência visual. E aí ela precisa acessar um software lá no trabalho dela. Se não existe aquele sistema de leitor de tela, de transcrição das informações para via auditiva, isso é uma barreira tecnológica, né? Então, qualquer equipamento que não é feito, por exemplo, um equipamento que só possa ser acionado com um certo movimento. Se uma pessoa que não faz aquele movimento, ela não vai conseguir acessar. Então, existem essas barreiras tecnológicas. Mas a barreira que eu acho a mais importante de todas é a que a gente chama de barreira atitudinal. Por quê, gente? A barreira atitudinal é qualquer atitude, comportamento nosso que vai impedir ou prejudicar a participação social das pessoas com deficiência, né? Então, se a gente faz pressupostos, né? Eu acho que a pessoa com deficiência não dá conta de trabalhar direito, que ela não é produtiva. Ou então eu penso que a pessoa pode ser muito frágil, qualquer coisa ela vai se ferir, vai se machucar.
no trabalho, no deslocamento da rua. O que a gente está fazendo aí? A gente está fazendo pré-julgamento, sem conhecer, sem entender, sem conviver com a pessoa, sem saber das habilidades dela, dos potenciais dela, e julgando o quê? Por um rótulo que a gente colocou. Então, isso é uma barreira atitudinal. E essa aí que eu considero o maior entrave. Porque quando a gente remove essa barreira, as outras ficam fáceis da gente resolver, porque aí a gente quer resolver. Né? As outras são todas técnicas, administrativas. A gente tem várias atividades ali que a gente pode corrigir essas barreiras. Agora, a atitudinal parte da gente. Né? Se a gente não começa a quebrar esses pensamentos, esses preconceitos, a gente não remove essa barreira. E se a gente tem essa barreira atitudinal de achar que não vai dar certo, aí as outras barreiras a gente não vai nem se preocupar com elas. Não, melhor nem se preocupar. E depois, mais adiante, a gente vai ver aqui nos nossos capítulos que a gente tem a questão da discriminação, que é crime. Né? Vou explicar para vocês o que tem na legislação e o que a gente pode fazer até sem perceber que se torna um crime. Então, é essa atenção que a gente tem que ter, gente, remover a barreira atitudinal. A gente faz pré-julgamentos muito em função o quê? De não conhecer. Quando a gente convive com pessoas com deficiência, a gente sabe como elas dão conta de fazer as coisas, a gente remove muito dessa barreira atitudinal. Mas quando a gente não tem a oportunidade, porque é uma oportunidade, é uma qualidade para a vida a gente conviver com a diversidade. Só que se a gente for impedido disso pela exclusão histórica que existiu, eu, por exemplo, quando eu estava na escola, eu não tinha colegas com deficiência. Então, se a gente não tem essa convivência, a gente fica imaginando coisas, e geralmente coisas erradas, sobre as outras pessoas. E aí é que vem a barreira atitudinal. Então, a partir do momento que a gente tem essa oportunidade fantástica de conviver, aí sim é que a gente vai quebrando esses pré-conceitos, esses pré-julgamentos. Então, é esse pedido que eu faço para vocês. Vamos começar a romper as barreiras atitudinais, que as outras vai ser molezinha da gente corrigir, tá bom? Então, eu vejo vocês no próximo capítulo. Tchau, tchau!